Boa noite, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a atribuir ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adoremos o Senhor no esplendor do seu santuário. Que bom é estarmos juntos novamente, né, meu irmão e minha irmã? Convido agora a todos a entrar na presença de Deus. Vamos entregar nossas súplicas, nossos agradecimentos. Senhor querido e amado Pai, que bom é estarmos juntos novamente, ó Deus, em Tua casa, para beber um pouco mais da Tua palavra, aprender um pouco mais de Ti, ó Pai. Senhor, peço por aquelas pessoas que passam dificuldades nesse momento tão difícil que tem sido essa pandemia, Senhor. Quantas famílias enlutadas, que o Seu Santo Espírito esteja presente, Pai, consolando, dando todo o suporte, todo o consolo que eles precisam. Pai, tende misericórdia das pessoas que estão nos hospitais, estão em tratamento, Pai. Que a Sua mão curadora esteja sobre elas. Que o Seu bálsamo sagrado esteja sobre todas elas, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos e a última palavra é sempre a Sua. Senhor, quantas pessoas passam dificuldades, precisando de uma porta de emprego, Pai, e estão nesse momento. Seja com elas, ó Pai, porque porta que o Senhor abre ninguém fecha. Senhor, esteja à frente, seja o timoneiro do nosso barco, Santo. Santo, poder que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo Deus Tu és. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é Teu nome em todo lugar, É Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus.
Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã, que bom. Santo é o Senhor. Convido agora a todos a fazermos uma leitura bíblica que está em 1 Crônicas 16, de 23 a 27. 1 Crônicas 16, de 23 a 27. Diz assim, o salmista, a crônica: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Glórias a Deus. Agora vamos continuar louvando o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A Ele pertence toda honra e toda glória. Vamos cantar ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Amém. Glórias a Deus. Oremos, irmãos. Querido e amado Deus, que maravilha o teu louvor, é poder louvar, agradar o teu coração, é te honrar, reconhecer a sua soberania, Senhor. O seu amor nos constrange, Senhor, nada nos separa de ti. Ó Pai, pedimos que esteja conosco, nos dando o discernimento, a sua sabedoria, que possamos a cada momento aprender um pouco mais de ti e pôr em prática nas nossas vidas, Senhor. Que os nossos corações estejam preparados para ti. Que possamos, Senhor, viver de acordo com a sua palavra e que isso seja alvo nas nossas vidas. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de te louvar, de dar glórias a ti, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo isso, Senhor, te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, porque nada nos separará dos laços do grande amor que Ele tem. Nos separará, braços do teu grande amor. De longe ouvimos amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Que seu Filho nos deu, o Filho que por todos derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos tão imenso e cobre-nos, é grandioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Só Ele pode devolver à vida, aos corações, esse amor que é maravilhoso, grandioso, pródigo, que vai sempre muito além de tudo aquilo que a gente pode pensar, imaginar e esperar. É isso que esse amor revela-nos. Eu quero convidá-los mais uma vez a juntos estarmos crescendo a partir daquilo que é o conhecimento da palavra de Deus e buscando nela orientação para algo que não tem como ser diferente. Quando se trata de família, quando se trata de relacionamento familiar, vida em família, não há como ser diferente. Nós precisamos de Deus, porque foi Ele quem criou família. Ninguém pode entender mais de família do que o nosso Deus. Ninguém pode compreender mais sobre este assunto do que aquele que o criou. Por isso eu quero convidá-lo mais uma vez a olharmos para o livro de Provérbios, que é tido como um dos livros de sabedoria das Sagradas Escrituras. E vamos buscar nele a orientação para, com sabedoria, dirigir aquilo que é a nossa vida familiar. Há um texto que considero um dos mais conhecidos textos das Sagradas Escrituras, que encontra-se no capítulo de número 22 do livro de Provérbios, verso de número 6. E esse texto ele fala sobre algo que a gente não pode deixar de fazer e que, mesmo sem perceber, nós estamos fazendo. Nós estamos ensinando. Quer queiramos, quer não, estejamos percebendo isso ou não, nós estamos ensinando. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas escolhas, elas ensinam. Elas transmitem conhecimento e vida. E aqui nós temos um texto que fala exatamente sobre isso. Quer queiramos, quer não, vamos viver esta realidade. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Eu quero convidar você que tem Bíblia e pode acessá-la nesse instante, a abrir a sua Bíblia no capítulo número 22, verso 6, e acompanhar a leitura que farei. Eu estarei lendo na chamada atualizada, revista e atualizada da chamada imprensa bíblica brasileira, e ela diz o seguinte, esse texto: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A minha súplica é que o Senhor continue a fazer-nos, nesta noite, compreendedores da sua palavra. Amém. O livro de Provérbios ele está repleto dessa preocupação com o conteúdo e a natureza daquilo que é o ensino pai e filho. Esse manual de instrução familiar, que eu entendo que Provérbios tem essa preocupação de construir famílias saudáveis, apresentar princípios eternos para a vida familiar. Dentro desse contexto, se existe algo que é continuamente repetido, é aquilo que é o relacionamento entre pais e filhos e a preocupação quanto àquilo que é a sua educação moral. De todos os textos sobre instrução familiar em Provérbios, nenhum tem sido mais usado e mais trabalhado e talvez mais mal compreendido do que este. Talvez de todos os textos da palavra de Deus que tratam sobre família, este certamente é um dos que mais, quanto à compreensão e estudo, certamente é um deles. E isso acontece porque, dentro daquilo que é a realidade da formação, da educação, mesmo nos tempos modernos,
nós estamos ensinando sabedoria, nós estamos transmitindo sabedoria e conhecimento. Todos os dias, mesmo sem perceber, nós ensinamos os nossos filhos. Sempre quando os pais dizem aos seus filhos ou apresentam regras para eles, tipo, não briguem na rua, aquilo que vocês encontrarem na rua não tragam para casa, procure fazer boas escolhas quanto aos seus amigos, tenham cuidado quando você for sair, que roupa vai usar para que você possa se agasalhar de acordo com aquilo que é o tempo. Todas estas normas e regras, elas buscam moldar o comportamento dos filhos nessa direção, falando-lhes daquilo que seria portar-se. E isso se dá porque nenhum pai, nenhuma mãe, em qualquer circunstância, quer que o seu filho cresça infeliz, decepcionado, solitário, socialmente rejeitado, com problemas diante da lei, imoral, inapto ou sem recursos. Isso não é uma questão de egoísmo ou não é uma questão de querer uma vida irreal ou um desejo irreal para a vida dos seus filhos. É a necessidade humana de querer sempre o melhor para aqueles que virão depois de nós. Nós sempre desejamos mais para aqueles que nos sucederão. Nós queremos que eles tenham uma vida mais confortável, que eles tenham uma vida mais segura, que eles tenham uma vida mais próspera, que eles tenham mais conhecimento. Isso é da natureza e da história da humanidade. E parte desse princípio de querer o melhor para gerações vindouras. E isso se dá dentro daquilo que é essa realidade do ensino e da transferência do conhecimento. Diante dessa importância estratégica, nós vamos olhar para Provérbios 22:6 de uma forma bem detalhada. Nós queremos compreender cada uma destas expressões e aplicar isso à vida de forma bem prática. Porém, eu quero conduzi-los, em primeiro lugar, ao contexto. O texto que nós estamos utilizando nesta hora para estudar, nesta noite, ele está alicerçado dentro de um texto maior, que é os versos que compreendem a parte que vai de 1 a 9 do capítulo 22. E esses versículos, eles tratam acerca daquilo que é a vida como um todo. Os versos 5 e 6, que é o cerne daquilo que nós estamos falando, eles estão imbuídos e estão envolvidos por outras realidades tratadas dentro desse contexto. Por exemplo, aqui ele vai tratar sobre riqueza, prata, ouro, rico e pobre no verso 2. No verso 3 ele vai falar sobre pena ou multa ou culpa. No verso 4 vai falar sobre galardão. No verso 7 vai falar sobre rico, pobre ou pedir emprestado. No verso 8 vai falar sobre os males, no sentido de contexto da recompensa por uma vida injusta. E no verso 9 ele vai fazer mais uma vez esse contraponto entre generosidade e pobreza, ou ser rico e generoso e pobreza. À luz do contexto dos versos 5 e 6, eles que apresentam dois caminhos. O verso 5 fala do caminho do perverso, ou o caminho do tolo, e o verso 6 da criança que é ensinada ao caminho da justiça. E o caminho é aqui apresentado, que deve ser educado os jovens, é aquele que leva à verdadeira riqueza. E qual é a verdadeira riqueza dentro daquilo que é o texto bíblico? O que é que ele fala como a verdadeira riqueza? No verso 1 do capítulo 22, ele vai dizer: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O texto vai dizer que aquilo que é riqueza dentro da palavra de Deus é ter o bom nome, ou ter um nome digno, e viver uma vida alicerçada na graça. Esta é a compreensão de riqueza apresentada pelo sábio Salomão. Além do mais, esse texto vai nos levar àquilo que é o caminho da proteção.
o caminho que preserva a vida. Os pais buscam proteger os jovens desse caminho fatal que é o caminho da perversidade, que é o oposto daquilo que é o caminho de Deus e que é um caminho da justiça natural. É da natureza humana, diz o texto bíblico, a busca do caminho da desobediência. E que o papel dos pais é tirar as pessoas desta realidade. Podemos resumir a mensagem implícita desse texto da seguinte forma: o pai que se dedica, ou que busca iniciar o filho no caminho certo desde o início da sua vida, ajuda-o a evitar o caminho perverso e perigoso. E aí eu queria fazer algumas observações iniciais desse texto. Em primeiro lugar, antes de analisar o texto frase por frase, pensarmos sobre cada um desses tópicos, é bom a gente olhar para aquilo que é o gênero literário. E é muito importante a gente olhar para isso. Por quê? Porque uma das grandes questões que esse texto trata ou traz é aquilo que é a ideia de tomar essa passagem como um mandamento e uma promessa. E isso é um dos grandes erros em relação a esse texto. Ele não é um mandamento e ele não conduz a uma promessa. Esse texto, ele é um provérbio. Ele é usado naquilo que é apresentar uma coletânea de ensinos e de experiências da vida humana que são aplicáveis à vida. Então você não pode olhar para isso aqui e entender que o que vai acontecer aqui, se você fizer isso, o resultado será esse. Se você criar o seu filho, ou ensinar o caminho, no caminho o seu filho, ele jamais vai se desviar dele. Esse não é um mandamento com promessa. Essa é uma realidade sobre aquilo que são experiências de vida. E tanto é assim que esse livro está entre Eclesiastes, que fala sobre a insegurança da vida, e está entre Jó, que fala sobre aquilo que são as incertezas que a vida traz. Quando a gente lida com sabedoria, a gente não está lidando com garantias. A gente está lidando com aquilo que é a possibilidade de vivermos uma vida melhor. E quando nós lidamos com isso dentro da realidade do outro, porque o filho é o outro, você não tem controle sobre a vida do outro. Mesmo que isso esteja na Bíblia, isso não lhe dá o controle sobre a vida do outro. Por isso esse texto ele tem que ser entendido como um livro de sabedoria. Há uma implicação aqui importantíssima do fato de Provérbios 22:6 não se constituir a promessa divina, porque se a criança se desvia, você não pode achar que Deus mentiu. Você não pode entender esse texto como uma promessa, porque você vai achar que todas as vezes que alguém que foi criado na igreja se desviou, a promessa de Deus falhou. Ou aquilo que foi feito não foi feito corretamente, ou seus pais não fizeram aquilo que deveria ser feito. Então esse texto ele precisa ser analisado a partir dessa realidade, de que nós estamos lidando com um livro de sabedoria, que não existe fatalismo, que não existe aquilo que seria a busca por um resultado certo e constante e previsível de uma atitude anterior. Não é possível lidar com a vida quando a gente lida com sabedoria deste modo. E como é que a gente precisa ver isso? Como poesia, que é o livro de Provérbios, nós encontramos aqui várias figuras de linguagem. E quando nós examinamos o texto no original, para entender a mensagem do versículo, precisamos analisar essas figuras. E também precisamos fazer um estudo cuidadoso daquilo que são as palavras e os vocábulos usados para compreender o significado daquilo que está aí dentro. E eu queria que a gente pudesse olhar palavra por palavra. Em primeiro lugar,
é dada uma ordem. E que ordem é essa? Ensina. Primeira coisa que é dito é ensina. O verbo hebraico aqui não é o mais comum para descrever instrução ou ensino. O autor poderia usar inúmeros outros termos, mas eu entendo que ele fez questão de usar essa palavra chamada shanak, que aparece somente 5 vezes na sua forma verbal em todo o Antigo Testamento. E lidando com ensino, ele só aparece neste texto e em nenhum outro. O que significa dizer? Quando essa palavra surge, ela tem 3 significados principais: consagrar, inaugurar e iniciar. Ou seja, essa palavra nunca é usada para ensino. Mas aqui nesse momento, e somente nesse momento, ela é utilizada para ensino. Por exemplo, quando nós vamos a 2 Crônicas, capítulo 7, versos 5 e 9, quando fala da consagração à casa do Senhor, a palavra usada aqui, shanuká, é exatamente essa palavra, do ensino. Depois, quando ele usa essa palavra de consagração do altar, no capítulo 7 e 9 de 2 Crônicas, ele usa também essa mesma palavra. Quando Neemias, por exemplo, consagra ou dedica os muros, ou os novos muros de Jerusalém, quando ele faz isso, ele usa essa expressão, shanuká. Ele está usando essa expressão aqui de consagração, de dedicação. E o único lugar no Antigo Testamento em que esta palavra é usada para ensinar ou para treinar é neste verso. E ele inclui aqui vários elementos que os verbos ensinar não têm. O ensino como um processo de construção e lapidação. Muitas vezes, durante muito tempo, e a preparação para o uso sagrado e específico. A ideia de que alguma coisa que nós estamos ensinando nesse texto não é um ensino qualquer, mas é algo sagrado. Que o ensinar os filhos, que preparar os filhos, não é uma coisa comum e não é transferência de conhecimento. É algo sagrado. É algo que eu tenho que fazer com consagração. É alguma coisa que eu dedico a Deus. É muito mais do que eu simplesmente ler um texto da palavra de Deus para ele. É a ideia de que quando eu faço isso, eu estou consagrando os meus filhos ao Senhor. A ideia bíblica, ela vai muito além do que simplesmente transmitir o que eu sei. A ideia bíblica de ensinar é consagrar o que eu tenho. É colocar aqueles que Deus me deu nas suas mãos. É um ato de dedicação e consagração. Ser pai significa exatamente isso. Ser um construtor, ser um orientador, ser um lapidador de caráter, de vidas e pessoas. A partir daquilo que é a ação do Espírito Santo na nossa vida e da palavra de Deus. Levar as pessoas a serem segundo a imagem de Jesus. E aí eu quero dizer para você o seguinte: lapidar é necessário atrito. Você não pode lapidar sem atrito, sem desgaste, sem perda, sem risco. Você não tem como lapidar sem que aquilo tenha contato com alguma outra coisa que vai riscar, que vai mexer, que vai quebrar, que vai purificar. Lapidar requer isso. E aí eu quero dizer para você o seguinte: se você é alguém que está na posição de ensinar, de levar alguém ao conhecimento de Deus, de construir vidas, você vai ter atritos. E atritos que vão machucar, que vão tirar, que vão mexer com a forma e com aquilo que é o conteúdo da vida do outro. E aí eu quero dizer para você, pai e mãe, você não foi chamado para agradar filhos. Você não foi chamado para deixá-los satisfeitos, alegres, felizes, contentes e saltitantes. Não foi esse o seu chamado. O seu chamado foi para lapidar, para ter atrito,
para purificar, para tirar impurezas, para quebrar resistências, para aperfeiçoar vidas, e isso requer atrito. Eu quero dizer para você qual é o meu papel lá em casa e a função que eu exerço. Lá eu sou conhecido como o chato, e eu não tenho nenhum problema com isso. Me sinto muito bem em ser chato, e todas as vezes que eles reclamam eu digo, esse é o meu papel. Eu estou aqui para isso, para ser chato. Você pode gostar ou não, mas esse é o meu papel. O papel de quem educa é ser inconveniente. Esse é o papel. É aquela pessoa que vai dizer não, que vai restringir, que vai colocar limites, que vai criar empecilhos. Esse é o papel daqueles que buscam lapidar vidas, construir pessoas. A dedicação da criança no caminho do Senhor não é muito mais do que um ato específico diante da consagração, quando a gente faz aqui na igreja. É uma dedicação para a vida toda. É por isso que o texto fala de construção. Ou seja, a gente sabe até quando pode começar, mas nós nunca sabemos quando isso vai terminar. É uma obra que a gente não sabe quando isso vai ser concluído. A dedicação da criança implica uma vida inteira de treinamento e muitas vezes de desgaste, de sofrimento e dor. Essa é a realidade de quem ensina. A segunda coisa que esse texto nos fala é sobre a audiência. Ele primeiro fala sobre o que é, ou seja, o conteúdo, o ensino, e depois ele vai para aquilo que é a ordem, né? E depois ele vai para aquilo que é a audiência. E qual a audiência? A criança. A criança é a audiência. E aqui nós temos um termo que é extremamente abrangente, que pode incluir qualquer dependente, desde um feto, alguém que depende de alguém, ou recém-nascido, até mesmo um jovem, como no caso de Ismael, ou como no caso de José, já com 18 anos. Esta palavra, a palavra criança aqui, ela se refere a alguém que é dependente, alguém que está sob a sua dependência. O ensino dos pais provavelmente engloba todo o tempo em que o jovem, ou que aquele que é filho, está sob os seus cuidados ou sob a sua dependência. Enquanto ele for dependente de você, ele deve ser ensinado e ele é obrigado a receber o seu ensino. É interessante a gente perceber desse modo, né? Como é duro aquilo que a Bíblia ensina sobre a educação, como é forte a forma como a palavra de Deus diz. Olha, enquanto você estiver nesta casa, você é obrigado a obedecer aquilo que eu falo. Enquanto você depender de mim, você é obrigado a seguir aquilo que eu estou dizendo. Quando você for independente ou você tiver a sua vida, pode fazer do modo que você achar melhor. Mas enquanto você estiver nesta casa, todos os seus direitos são meus. E as suas responsabilidades são dirigidas ou orientadas por mim. É assim que esse texto nos ensina. O desejo é que depois que eles saiam de casa, eles levem consigo essa experiência. Eles guardem consigo esta realidade. Eles possam seguir adiante, levando consigo esses ensinos que eles receberam em casa. Eu gosto muito de lembrar do meu primeiro momento de independência. Eu saí de casa quando completei 18 anos, no dia do meu aniversário. Eu saí de casa, morava em Recife, fui morar em São Paulo. Saí debaixo daquilo que era a orientação e a dependência dos meus pais. Na minha casa, nós éramos instigados a continuamente fazer tudo quanto aquela casa tinha como norma. Nós éramos obrigados a obedecer. E éramos obrigados, por exemplo, a ir a todos os cultos. Nós tínhamos cultos naquele tempo às 6 horas da manhã, todos os dias, e nós íamos aos cultos.
Algumas vezes haviam campanhas de 30 dias de culto de oração e nós íamos 30 dias ao culto de oração às 6 horas da manhã. E você imagina como adolescente, começo de juventude, isso não era a coisa mais natural para mim, eu ia muito mais pela obrigação do que pela vontade, mas independente de eu ter vontade ou não, eu ia e era obrigado a ir. Completei 18 anos, saio de casa, chego em São Paulo, primeiro sentimento que vem ao coração agora, estou livre. Agora eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Vou viver do meu jeito. Ninguém tem mais nada a ver com a minha vida. Chegou o final de semana. Chegou o domingo. E eu comecei a procurar uma igreja para ir. Não achei. Eu comecei a chorar. Eu queria ir para uma igreja e não achava uma igreja que eu pudesse ir. Eu não conhecia a cidade, São Paulo é uma cidade gigantesca, e eu comecei a chorar porque eu estava querendo ir para a igreja e eu não sabia como fazer para chegar até lá. Eu descobri uma igreja que ficava a aproximadamente 30 quilômetros da minha casa. Eu tinha que pegar um transporte, 2 transportes para chegar até essa igreja. E eu todos os domingos ia a essa igreja. Até descobrir uma igreja mais próxima da minha casa. E aí, quando eu cheguei na igreja que era próxima à minha casa, era uma igreja de chineses. E eu não domino bem a língua, não sou muito forte no chinês. Eu cheguei lá, tudo em chinês, cantava em chinês, lia a Bíblia em chinês, pregava em chinês. Eu desisti e digo, bom, eu acho que esse não é o lugar que eu devo continuar. E aí eu fui procurar uma outra igreja, encontrei uma igreja batista em Gianópolis, eu digo, essa daqui está ótima, eu vou nela. Cheguei lá, era uma igreja de judeus convertidos, e tudo em hebraico. E eu digo, Deus, o Senhor não deve estar feliz comigo, o Senhor deve estar com muita raiva de mim, então, por favor, me arruma uma igreja que pelo menos lá se fale o português, para que eu possa cultuar com os demais. Eu sei que eu levei quase 6 meses para encontrar uma igreja, mas eu me envolvi completamente com a igreja. Eu estava milhares de quilômetros de casa. Os meus pais não estavam me vendo. Eles não sabiam o que eu estava fazendo. Mas eu não conseguia mais viver longe daquilo. O que eu entendia como a necessidade de afastar-se, tornou-se aquilo que era essencial para a minha vida. E nessa distância de casa, longe dos meus pais, vivendo em uma outra cidade, Deus me deu a oportunidade de ir para uma igreja onde Ele confirmou aquilo que foi o meu chamado para o ministério. Como é tremendo ver que aquilo que foi feito, e foi feito de forma obrigatória, foi feito de forma compulsória, foi feito de forma impositiva, jamais saiu do meu coração. Nós muitas vezes achamos que a melhor forma de educar é dizer, ele faz a sua escolha, depois ele vai escolher o que ele quer. A Bíblia diz não. Não, ensina. Ensina no sentido de consagração. Ensina no sentido de dedicação. Ensina a criança. Enquanto estiver na sua casa, a responsabilidade é sua. Terceira parte desse texto diz que o ensino, ou conteúdo, o ensino, é o seguinte, no caminho em que deve andar. Aqui traduz um conjunto de palavras no original que literalmente diz o seguinte, de acordo com a boca do caminho dele. A figura traz a ideia de iniciação ou inauguração desde cedo na vida. Algo bem coerente com o imperativo traduzido por ensinar, que tem a ver com inaugurar. Desde cedo, a ideia de um treinamento apropriado conforme a necessidade do momento. E que necessidade é essa? No verso de número 15, deste mesmo capítulo, nós vamos encontrar o seguinte, a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele.
A natureza nossa é de contaminação. Você olha para essa criança linda, maravilhosa, e agora que eu e a Patrícia estamos vivendo essa antessala do ser avô, aí a gente, toda vez que vê uma criança e ela começa a falar, todo canto que ela anda, ela não pode ver um sapatinho, um vestidinho, que ele começa a olhar para aquilo, a gente tem que parar para olhar o sapatinho e o vestidinho. Toda criança que para é uma gracinha, e aí a gente para, olha, conversa e fica admirando. E aí quando você olha para aquela criança linda fazendo coisas bonitas, a gente esquece que ali dentro, aquela coisa maravilhosa, fofa, linda, ali dentro tem uma raiz de estutícia dentro dela. Tu acredita nisso? Aquela coisa linda, maravilhosa, fofinha, cheia de amor para dar, tem uma raiz de estutícia ali dentro. Tem uma semente de pecado dentro daquele coração. E que não sei como brota de uma hora para outra. Daqui a pouco ela estoura e começa a fazer as coisas. Eu lembro que a gente, quando criança, né, a gente faz algumas coisas. Eu lembro que eu tinha uns 4 anos de idade, e eu estava saindo do departamento infantil, da classe menor, e diante da classe onde eu estava tinha uma tomada, assim, bem perto do chão. E aquilo me atraía, me chamava a atenção, e eu fui lá começar a mexer na tomada. E aí passa a tia e diz, não mexa aí, isso é perigoso, não sei o que. E aí eu fiquei assustado e tal, e saí. A tia saiu, deu um tempo, eu olhei para aquela tomada olhou para mim, nós começamos um relacionamento de aproximação, e lá vou eu de novo com o meu dedinho na tomada. E aí eu meti o dedo na tomada, e não fez nada. Mas aí eu fiquei curioso, porque eu percebi que tinha 2 buracos naquela tomada. Então, qual foi a minha ideia brilhante? Colocar os 2 dedos na tomada. Já que tinha 2 buracos, eu vou colocar os 2 dedos. E só vi quando eu coloquei ali, daquele apagão na igreja. Foi o meu dedo para lá, um apagão na igreja, e eu fui lançado a uns 2 metros de distância. Todo mundo achava que eu tinha morrido. E aí chegaram perto de mim, balançaram e descobriram que eu ainda estava vivo, por misericórdia e graça de Deus. Eu não fui naquele dia. Mas o que eu percebo é que foi avisado. Alguém me disse, olha, não mexa aí que você pode morrer. A tia fez um verdadeiro... pintou um quadro de catástrofe, de apocalipse. Mas não fez diferença. Era tão pequeno, 4 anos. Mas existe ali dentro essa raizinha de estutícia, que a gente muitas vezes acha que pode fazer pouco caso dela. Mas a Bíblia diz que Deus nos chamou para trazer-nos essa perspectiva moral aos filhos. Os pais educam e consagram o filho no caminho que deve andar. É o mesmo apontado em todo o livro de Provérbios. À luz do propósito de Provérbios, o significado dos vocábulos desse texto, o contexto dele, é de que o caminho apropriado para ele é o caminho que conduz à vida moral do Senhor. E a palavra caminho, ela não descreve simplesmente um lugar pelo qual você anda, mas é a história de uma vida. É aquilo que é a jornada da vida. E que nós devemos ensinar os nossos filhos na jornada da vida, com as decisões, com o seu potencial, tanto para o bem quanto para o mal, e na jornada da vida nós precisamos levá-los a essa compreensão. E dentro de Provérbios nós temos 2 caminhos, do sábio e do tolo. E o interessante é que o caminho do tolo não é um caminho que se ensina, já nasce com ele. Você não precisa ensinar alguém a pecar. Não existe curso para pecado, mas peca. Não existe ensinamento para a vida errada, mas existem pessoas que estão vivendo errado. A natureza leva para esse caminho. O caminho que conduz à vida, o caminho que conduz àquilo que é a realização, é o caminho que precisa ser ensinado. O caminho do tolo, ele já nasce com ele.
Mas o caminho que precisa ser transformado, ou aperfeiçoado, ou lapidado, é o caminho que se ensina. Por isso que se diz que o caminho da vergonha e da estultícia é o caminho natural, é o caminho do perverso. Mas o caminho que Deus quer que nós estejamos ensinando aos nossos é aquele que vai contra as inclinações naturais, que vai contrariar o jeitão dele. Esse é o jeito dele. Pois é, a gente tem que ir contra o jeitão dele. Eu tenho um filho mais velho que é extremamente reativo àquilo que são as imposições. Ele tem muita dificuldade com a obediência. Ele, quando era repreendido, e eu gosto de dizer que eu repreendo o filho, continuo fazendo isso, e ele, quando era usado a varinha para educá-lo, ele travava os dentes assim e não chorava. Ele mostrava que estava com raiva. E algumas vezes a gente precisava deixar ele de castigo até que ele pudesse abrir mão da raiva. Ensinar o caminho é contrariar a natureza humana. É ir contra aquilo que é a normalidade da vida. E não só do coração, como do contexto humano. Nós temos aquilo que está no ser humano e aquilo que está no mundo contra nós, naquilo que eu ensino aos nossos filhos. Mas é esse o nosso chamado, levá-los à compreensão dessa verdade. O caminho da criança não é o mais natural para ela, mas sim o que é contra a sua natureza pecaminosa. O nosso intuito é uma vida que o autor David Merck chama de outrocêntrica, que é a vida de Cristo sendo construída na vida da criança. Tem um pastor que eu admiro muito, chamado Armando Bispo, pastor da Igreja Batista Central em Fortaleza. E o pastor Armando Bispo, ele conta que em um determinado momento, a sua filha saiu de casa e foi morar nos Estados Unidos, foi fazer um curso. E num determinado tempo, eles começaram a conversar e ele percebeu que a sua filha estava vivendo uma crise de fé. Ela estava fazendo, acho que mestrado, alguma coisa, vivendo uma crise de fé, começou a desacreditar de Deus e começou a entrar em dificuldades com aquilo que, em atrito com aquilo que era a sua fé, a sua história, a sua criação e aquilo que ela estava ouvindo. E aí ela pediu para ser afastada da igreja e o pastor Armando achava que ele deveria abrir mão também do ministério porque a sua filha não estava mais seguindo aquilo que era os ensinamentos que ele havia dado e que ela estava vivendo fora daquilo que é a presença de Deus. E aí, num momento como Deus disse, olha, quem lhe chamou para o ministério fui eu, não foi a sua filha. Quem escolheu a vida que ela está levando foi ela, não foi você. E se eu lhe chamei, é a mim que você tem que prestar contas, e não a ela. As escolhas dela, ela vai pagar por isso. Ela terá que assumir isso. E essa é a verdade sobre esta escolha. O livro de Provérbios define o caminho como envolver o temor do Senhor num relacionamento profundo de adoração e intimidade com Cristo. Isso é uma questão pessoal. Ninguém pode fazer isso por ninguém. É uma escolha dela. É uma escolha dele. O que você pode fazer é dizer aquilo que está sendo feito, mas as escolhas continuam sendo deles. E aí vem o resultado de tudo isso. E, no final do texto, ainda quando for velho, não se desviará dele.
E aqui representa a época da vida quando os pais não estão mais por perto, seja vigiando, controlando, olhando a conduta dos filhos. Diferentemente do que alguns alegam, o versículo não diz que é de imaginar que o jovem se desvie do caminho do Senhor, mas que um dia ele voltará. O ponto é que mesmo quando o jovem atinge a velhice, ele não se desviará do percurso escolhido. Essa é a ideia. Mesmo sendo um princípio e não a promessa absoluta, o texto oferece esperança para nós, os pais, e para os filhos. Qual é a esperança? Que nós precisamos viver no caminho, e que quando nós fazemos isso, há a possibilidade de que ele jamais venha se desviar do caminho, mesmo quando se torne velho. E aí eu quero dizer para você aquilo que lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz: aquilo que o homem semear, é isso que ele haverá de colher. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não semear, você nunca colherá. Mas o fato de você semear não lhe dá garantias de que você irá colher. Muitas vezes você vai semear e não vai colher. Muitos agricultores semeiam e não colhem. Muita gente lança semente e não vê o resultado da sua semeadura. Agora, é certo, se você não semear, você nunca vai colher. O que o texto nos diz é: a despeito das escolhas deles, a despeito daquilo que seja a sua vida, ou seja as suas escolhas no futuro, as decisões que eles venham tomar, a minha obrigação como pai é andar com ele no caminho. À luz do texto de Provérbios, a gente vai entender o seguinte: são jovens que são responsáveis pelas escolhas que eles vão trilhar. A minha escolha como pai, a sua escolha como pai, é estar com eles no caminho. Esta é a nossa responsabilidade. Mas as escolhas deles sobre este caminho pertencem a ele. Olha o que nos diz, por exemplo, Provérbios 19, verso de número 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. O texto está falando que o filho ele escolhe receber a correção e ele escolhe ouvir o conselho. Ele escolhe. Ninguém pode ser instruído se não quer aprender. O fundamento da educação é o desejo daquele que está sendo educado em querer aprender. Você não pode obrigar alguém a querer aprender aquilo que ele não deseja aprender. Então o texto vai sempre falar nesse sentido, quando a gente vai, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 1 deste livro. Nós vamos encontrar nos primeiros 6 versos deste capítulo 1, exatamente esta colocação. Olha o que nos diz a palavra de Deus, versos de 1 a 6. Todos os 4 primeiros capítulos de Provérbios é sobre o chamado aos filhos a ouvir o ensinamento. Mas olha como ele abre esse prólogo, essa introdução. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o entendimento adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O texto vai mostrar de forma muito clara que ele foi escrito para que eles recebam isso. Eles foram escritos para que eles ouçam isso, eles recebam essa instrução, mas eles podem simplesmente jogar fora. Afinal de contas, nós estamos lidando com um livro que é de poesia e não de mandamentos e promessas. Eles podem escolher não receber a instrução. Porém, nós pais temos uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade de continuar a encaminhar o filho na direção que ele deve andar. E isso significa lidar com aquilo que é o coração, com aquilo que
treinamos com os valores que implantamos no coração. E aí eu quero dizer para você o seguinte: nosso filho, enquanto criança, ele é nosso, para a vida inteira. Algumas estatísticas apontam para o fato de que a maioria dos crentes se converte a Cristo entre os 4 e os 14 anos. Ou seja, a grande maioria das pessoas que estão na igreja se converteram entre os 4 e os 14 anos e permaneceram. A grande maioria aqui significa mais de 70%. A grande maioria das pessoas que são batizadas nas igrejas, elas são influenciadas por relacionamentos familiares e de amizade. Para cada pessoa que frequenta uma cruzada evangelística, 1% se torna membro da igreja. Para cada pessoa que assiste um programa de rádio e TV, 1,6% desviaram de Deus, se afastaram de Cristo. Eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que viveu de forma íntegra, correta, leal, durante muitos anos, alguns até no ministério, e depois de um tempo se afastaram da igreja e se afastaram de Deus, ou do convívio com aqueles que pertencem ao Senhor. O que significa dizer é que nós não temos garantias, mas nós temos princípios que devem ser seguidos. Qual é o princípio? Ensinar, andar no caminho e fazer isso a partir daquilo que é o ensino da palavra de Deus. Estes são os princípios. Esses pais certamente experimentaram aquilo que o apóstolo João diz lá na sua terceira carta, no verso 4, quando ele fala: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ou então, como diz Provérbios 29, 17, corrija o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu quero deixar aqui algumas conclusões para a vida da gente. Nós temos a responsabilidade dada por Deus para sermos os principais agentes de formação moral dos filhos. Nós precisamos construir o caráter de gente temente a Deus. E este princípio, diz o texto bíblico, que ele deve ser feito desde o início. A palavra ensino, que tem a ver com consagração, tem a ver com iniciação, com início, construção. Ou seja, desde muito cedo, desde a mais tenra infância, nós devemos usar da nossa vida para ensinar os valores da palavra de Deus e consagrar a nossa família ao Senhor. Ensinar a criança não significa descobrir o que ela gosta. Não existe aqui a pedagogia do oprimido na Bíblia. Aqui na Bíblia só existe a pedagogia do senhorio de Cristo, daquele que manda e os outros obedecem. Não tem discussão sobre aquilo que ele fala. A pedagogia da palavra de Deus é aquela que tem uma autoridade e tem alguém que obedece. Ela é simples assim. Alguém manda e o outro obedece. Eu não sei onde eu vi falar alguma coisa desse tipo recentemente. Tem alguém dá ordem e o outro faz o que o outro manda. Essa é a forma bíblica de lidar com isso. Nós não estamos descobrindo aquilo que são as suas características, não. O que a palavra de Deus nos diz de forma clara é que nós devemos, sim, levá-los a conhecer a Deus e aquilo que Ele fala.
É muito mais do que levar os filhos na escola bíblica dominical. É muito mais do que transferir isso para a professora da escola bíblica dominical, ou para a igreja, ou para pastor, ou para missionário, ou para quem quer que seja. É muito mais do que levar os filhos a serem inscritos, a estudarem numa escola secular de confissão bíblica protestante. A Bíblia não nos manda transmitir ou transferir essa responsabilidade. Conceitos de moralidade, de verdade, de integridade, é responsabilidade dos pais. O crescimento espiritual dos filhos é responsabilidade dos pais. Ensinar o caminho em que deve andar, ou no caminho, é responsabilidade dos pais. Nós não podemos transferir isso para outros, porque talvez a gente venha pagar um alto preço por querer dar a outros aquilo que Deus nos deu. Existe um livro que eu gosto muito dele, chamado Andando com o Tanque Vazio. É um livro de um pastor que é um plantador de igrejas na chamada costa oeste americana, e principalmente no Havaí. E esse pastor, ele usa uma expressão que eu acho interessantíssima. Ele diz o seguinte, que 95% das coisas que nós fazemos, nós podemos delegar a outros. E 5% das coisas que nós deveríamos fazer, nós delegamos a outros. Ou seja, por exemplo, cuidar dos filhos. Isso é uma ordem de Deus para nós. Cuidar da família, da esposa. Isso é uma ordem de Deus para nós. Isso não pode ser delegado a outro. As outras coisas podem ser delegadas, mas estas questões não podem ser delegadas. E aí o que ele coloca é que muito do nosso sofrimento desse tempo, e ele fala isso tratando de uma crise chamada crise de burnout, que tem atingido muitas pessoas e muitos pastores. Ele fala exatamente sobre isso, sobre o fato de que aquilo que nós deveríamos cuidar, nós estamos transferindo para outros. E aquilo que nós deveríamos transferir, nós estamos assumindo. E por isso terminamos vivendo uma vida doentia, sem tanto emocional quanto espiritual. Esse texto ele nos leva a esta compreensão, a compreensão de que a nossa responsabilidade é ensinar desde cedo, e ensinar no caminho, e que as escolhas que os nossos filhos irão fazer dependem tão somente dele, mas que nós não podemos deixar de escolher o semear e o caminhar com eles a cada dia. Que o Senhor nos dê graça de vivermos o ensino, aquilo que é a educação, a formação dos nossos filhos, e que o Senhor nos dê misericórdia, para que eles, mesmo quando estiverem longe de nós, não venham a desviar-se dos caminhos do Senhor. Amém? Eu quero orar com você nesse instante, quero colocar a tua vida, a minha vida diante de Deus nesse momento. Quero te pedir para que juntos estejamos orando ao Senhor nesse instante. Bendito e amado Pai, nós te somos gratos pela oportunidade de juntos buscarmos a tua presença. Nós te somos gratos pelo privilégio que nós temos de ver o teu agir em nossas vidas a cada dia. Somos gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem tratado conosco não por causa dos nossos méritos, mas tão somente por causa da tua graça infinita demonstrada a nós a cada instante. Senhor, nós não fazemos porque sabemos. O que temos feito é aquilo que do Senhor temos recebido e o fazemos com temor e tremor.
Deus, o Senhor nos concedeu responsabilidades, o Senhor nos deu missão infinitamente maior do que a nossa capacidade. E nós cremos que o Senhor assim o fez, para que jamais viéssemos a depender de nós mesmos, mas que sempre, em todo o tempo, estivéssemos dependendo de Ti. Deus, nós não podemos tratar de família se não for com o Senhor. A Tua palavra já nos adverte que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ó Deus, não nos permitas trabalhar em vão. Não nos deixe agir e viver de forma vã. Ensina-nos a enxergar a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa total falta, Senhor, de compreensão sobre a vida e sobre aquilo que a cerca. Não para desistirmos de viver, nem para abandonarmos a missão, mas para nos consagrar e nos rendermos completamente a Ti. Ó Deus, a nossa súplica ao Senhor é que diante desse desafio tão sublime, de algo tão maravilhoso, como a família, como filhos, o Senhor nos conceda a graça dos altos céus, sabedoria de forma abundante, para que assim possamos viver e realizar a Tua vontade de forma plena, completa e total. Faz isso, Pai, para a glória do Teu nome, pois cremos, ó Deus, que tudo isso só pode ser feito no nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Neste nome, Pai, que nós oramos e clamamos a Ti. Amém. Eu quero concluir esse momento deixando para os irmãos alguns dos nossos avisos. Dentre estes, eu quero deixar para os queridos aquilo que são as atividades da semana. Nós estamos, durante esse período, apenas com uma atividade presencial. E eu diria não só presencial, como híbrida. Ela tem a parte que é presencial e também é transmitido pelo nosso canal do YouTube. Durante a semana, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, nós temos a nossa live de oração na minha página do Facebook. Às segundas-feiras à noite, 20 horas, nós temos aquilo que é o nosso encontro de oração no Zoom. Nós temos uma sala onde a gente se reúne para orar, clamar ao Senhor por mais de 500 nomes e toda sorte de pedidos. Então eu quero convidar você a estar conosco orando nesse tempo. Você pode acessar isso tanto pelas redes sociais da igreja, você tem condições de acessar isso, quanto através daquilo que são os grupos de oração. Você também temos os grupos de intercessão da igreja, você pode acessar esse link e assim participar desse momento. Quero também desafiá-lo a estar participando do nosso programa do Celebrando a Recuperação. É um programa discipulado que busca dirigir-nos naquilo que é vida saudável, um cristianismo de vida saudável. Todas as quartas-feiras, 19h30, no nosso canal do YouTube, nós temos uma palestra, nós temos um tempo onde Deus trata sobre questões da nossa vida, sobre aquilo que é a nossa maneira de viver, de nos conduzir nesse tempo. Quero também desafiá-los a estar participando do nosso culto de oração, todas as sextas-feiras, às 19h30, estudo bíblico e oração, que é dirigido pelo pastor Estevão e pela Bianca, e nós queremos que você esteja conosco participando desse tempo. Quero também dizer que aos domingos, às 9h da manhã, também no YouTube, nós temos a nossa EBD, e às 10h30 nós temos o nosso culto presencial e também transmitido pelo canal do YouTube, e às 18h30, nosso culto vespertino, tão somente no canal do YouTube. Então, por enquanto
estamos nesse tempo de pandemia, essa tem sido a nossa prática. Além disso, nós temos uma atividade que acontece às quartas-feiras. Esta atividade, ela é realizada com moradores de rua. Nós distribuímos quentinhas, servimos alimento, e durante este período nós estamos realizando a campanha que busca doar cobertores e roupas nesse período de frio àqueles que estão vivendo nas ruas, principalmente no entorno aqui da igreja. Se você deseja contribuir, você pode entrar em contato conosco através do chat aí que você está nos assistindo, procurar a irmã Adriana também, ou entrar em contato com a igreja pelos telefones da igreja, pelo 3253-7691, ou então pelo 97010-0453, e assim você pode obter as informações para contribuir, para ajudar, para auxiliar com esta obra. Então, todas as quartas-feiras, no horário do meio-dia, nós estamos assim, oferecendo alimento e também roupas para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade ou que estão morando nas ruas no entorno aqui da nossa igreja. Quero também desafiar você, nós estamos na reta final daquilo que são as nossas obras, tanto da parte elétrica quanto do nosso elevador. Está quase tudo concluído. Acreditamos, se o Senhor nos permitir, que até o dia 5 de maio tudo esteja já funcionando. E eu quero convidar você, ainda temos uma última parcela do elevador a pagar, nós ainda temos uma última parcela da parte da elétrica a pagar, nós ainda temos algumas outras coisas que vamos ter que fazer, e todas elas nós acreditamos que só podem acontecer com a generosidade, com a liberalidade e com a contribuição daqueles que são filhos de Deus, amados, e que amam esta igreja e entendem que ela é uma bênção de Deus para a sua vida e que podem contribuir. Talvez você não possa, talvez você não tenha condições, não se preocupe. Eu quero dizer para você que a nossa oração é que você continue orando para que Deus levante outros que possam contribuir, para que tenhamos assim condições de concluir tudo quanto se faz necessário. E eu quero dizer para você, vai ter aí na sua tela, na transmissão, aquilo que é a conta da igreja, o banco, a agência, o CNPJ, o número do CNPJ é o Pix, você pode fazer uma transferência eletrônica, você pode contribuir da sua casa e assim estar abençoando. Se você quiser contribuir para a obra, nós temos dito que você deve fazer uma contribuição e colocar 20 centavos a mais, porque assim nós estamos entendendo que a sua contribuição é para este fim. Se é para missões, a sua contribuição deve ter 10 centavos a mais, e nós vamos estar entendendo que essa diferença é direcionada à nossa campanha de missões mundiais. Então, contribua, sustente a obra do Senhor, viva a experiência de viver generosamente, porque certamente Deus haverá de abençoar a sua vida, para que muito mais você venha abençoar a vida de outros. Nós vamos encerrar esse momento louvando ao nosso Deus, exaltando ao Senhor. Quero te convidar aí na sua casa a junto conosco estar adorando ao Senhor, e quero dizer a você que a minha oração é que esta semana seja rica das bênçãos de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa experimentar grandemente do poder de Deus e que você use desse tempo para testemunhar. Se você não pode falar com pessoas, você pode enviar este culto, você pode enviar textos bíblicos, você pode mandar convites para as pessoas participarem das atividades da igreja através dos nossos meios da internet, das nossas redes sociais. Então, muitas são as maneiras que você tem para abençoar e testemunhar de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando e que você seja, de fato, uma bênção na vida de muitos outros. Louvemos ao Senhor com alegria.
subindo a um lugar mais alto. Queimei as pontes descompassado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim e os meus estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém